Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Mais um dia muito abençoado, um excelente dia. Que Deus possa nos guardar, nos abençoar e nos proteger poderosamente em nome do Senhor Jesus. Já estamos aí chegando ao finalzinho do nosso livro, o livro de Josué. Espero que nesse tempo você possa ter sido poderosamente abençoado, né? Que o Senhor possa, assim como em todos os outros livros que já temos passado, que Deus falou no teu coração, que nesse não seja diferente. Que Deus possa falar ao teu coração, ministrar o teu coração, assim como tem ministrado com certeza nos nossos, né, que temos ministrado aos irmãos, tanto eu e a Rebeca. Com certeza o Senhor tem falado muito aos nossos corações. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 22. O capítulo 22, ao ler, ele precisa chamar a nossa atenção para quando somos tempestivos, sabe? Quando nós tomamos algumas atitudes sem pensar. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes sem pensar e depois a gente para e fala, poxa, se eu tivesse de repente parado um instante, observado, sabe aquela questão, em vez de acusar alguém porque alguém fez alguma coisa, primeira questão é perguntar, por que você fez isso? Às vezes nós temos a tendência, porque você fez isso, aquilo outro, ou você deixou de fazer aquilo e aquilo, e nós não perguntamos primeiro, olha, por que você fez isso? Ou, olha, por que você deixou de fazer isso? E às vezes criamos confusão, briga, discórdia, criamos até inimizade por uma questão de não ter pensado primeiro, de não ter avaliado a situação, de não ter. Eu tenho entendido muito isso, né? Que o Senhor tem. O Senhor quer de nós sensibilidade para ouvi-lo, sensibilidade para ver a direção a qual Ele tem nos mandado, para a gente não cair em erro. O capítulo 22 vai tratar ali, já está as divisões da terra, tanto quando nós chegamos aqui no versículo 8, vai dizer que no finalzinho dele, né, no finalzinho do 6 diz, mandou-los para a sua casa e os abençoou. E depois diz, volte para suas casas com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos. Então a gente percebe que todos eles já haviam voltado para casa. E quando chegamos no versículo 9, diz, assim as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés deixaram os israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem a Gileade. Lembramos que essas duas tribos e meias, elas não atravessaram, né, o Jordão, elas não estão em Canaã, estão antes. Elas pediram a Moisés e Moisés permitiu que elas ficassem ali. As outras tribos foram, tinha a palavra que eles precisavam ir, guerrear com eles, que eles só tomariam posse. Os últimos vamos dizer assim, os últimos que tomariam posse seriam eles. Eles seriam o último. Primeiro eles deveriam ajudar todos os outros, depois e assim o fizeram. E assim o fizeram. E quando eles estavam ali, na posse deles, no versículo 10, diz que quando chegaram a Gililote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Rubens, de Gad e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Esse altar deu um problema terrível. E a gente percebe que eles não vão perguntar por que vocês estão construindo? O que vocês querem com isso? O que vocês querem com o que vocês estão falando, com o que vocês estão pensando? Qual que é a ideia? Me explica isso melhor. Eu não estou entendendo. Porque quando eles ficam sabendo que eles querem construir esse altar, eles acham que eles estão construindo, que eles estão se tornando idólatras, que eles estão abandonando a Deus. E isso para Israel era absurdo, eles não permitiriam. Era algo passível de morte. E as tribos vêm para guerrear contra eles. Irmão, a gente percebe também que como pro israelita era sério essa questão de idolatria, essa questão de repente buscar outro Deus. Então eles vêm para guerrear. E vamos ver que na continuação do texto, quando eles vêm para guerrear, os homens ali das tribos, né, de Rubens, de Gad e a metade de Manassés, falam, não é isso, não é isso. Porque por que eles construíram esse altar? Eles construíram esse altar como um altar de memória, para que quando passasse o tempo, né, que eles morressem, ficasse só os filhos, os seus netos, eles olhassem para aquele altar e lembrassem do Senhor. Então é um altar de memória, para trazer a memória de tudo aquilo que Deus fez, para que eles não esquecessem. Mas eles colocam, olha, mas julguem vocês diante de Deus. Se estamos errados, nos mate, elimine-nos. Mas se não, que Deus julgue entre nós, do Senhor. Diz o versículo 23, né? Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecer holocausto e ofertas
ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Aí diz o versículo 24. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam ao nosso: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Rubens e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte ao Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer ao Senhor. Por isso, versículo 26, que resolvemos construir um altar não para holocausto e sacrifício, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, que cultuaremos ao Senhor em seu santuário, com nossos holocaustos, sacrifício e oferta de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte no Senhor. Percebe qual era a ideia? Não era o altar para sacrificar, mas era o altar para lembrar aonde deveria sacrificar. E aí eu volto novamente, irmãos. Antes de qualquer questão, antes de qualquer julgamento, até ouvi alguém dizendo, né? Antes de brigar, sabe as intenções. Antes de brigar, antes de discutir, antes de falar, entenda. Pergunte o porquê. Acho que é algo tão simples e nos livra de tantas situações. Por que você está fazendo isso? Por que você falou isso? Dentro de casa, às vezes, não. Pare, respire, olha. Por quê? Por que você falou? Por que você fez? Porque uma simples pergunta antes pode evitar uma situação muito constrangedora. Imagina, se eles não param para conversar, de repente essas tribos poderiam ser destruídas por simplesmente um mal entendido. Então que possamos pensar nisso e avaliar com muito cuidado e muito zelo. Deus abençoe a todos. Um excelente dia em nome de Jesus.